Seja o nome do Senhor, sejam todos bem-vindos no nosso estudo. Hoje nós vamos falar, amados, sobre alguns tópicos que o profeta do Senhor tem falado nas conferências. E o profeta do Senhor tem pregado de uma maneira extraordinária, ensinando a igreja a se preparar para a gloriosa vinda do Senhor Jesus. Então, o profeta David Warr está viajando por todas as nações da terra, levando o arrependimento, a santidade, ensinando como se arrepender, como se transformar, como nascer de novo, verdadeiramente, adequadamente, para que naquele grande dia, amados, nós possamos herdar o reino de Deus. Amém? Os profetas do Senhor, ele pregou uma passagem muito poderosa que está em Mateus, capítulo 28, no versículo 18, que diz assim: o próprio Senhor Jesus falando, né? Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Amém, amados? Isso significa que toda a autoridade, todo o poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e na terra. Então o Senhor é soberano sobre o céu e sobre a terra. Amém? Então Jesus Cristo, amados, ele recebeu essa autoridade, esse poder, e somente ele tem esse poder de perdoar os nossos pecados, nos ajudar para que possamos nascer de novo verdadeiramente. Amém? Esse é o maior discurso já proferido na terra. Foi proferido por Jesus, o Messias. É o discurso mais poderoso, monumental, autoritário e eterno de Deus. É a autoridade de criação do Rei Universal. É a autoridade que pode levar as pessoas pecadoras que não têm esperança ao reino de Deus. É a autoridade que pode remover alguém do lago de fogo e levá-lo para a alegria eterna. Portanto, qualquer pessoa que exerça autoridade na terra recebeu essa autoridade de Jesus. E o propósito dessa autoridade é levar pessoas a Jesus, fazer discípulos para Jesus. Amém, amados? Então, o Senhor Jesus, ele recebeu toda a autoridade, todo o poder, e ele confere esse poder a mim e a você, para que nós possamos ganhar almas, para que nós possamos nos preparar, para que nós possamos nos arrepender verdadeiramente e nascer de novo. Então, esse é a autoridade do nome de Jesus, do poderoso sangue de Jesus, a autoridade de fazer um pecador nascer de novo, ter os seus pecados perdoados e recomeçar uma nova vida. Amém, amados? Nós sabemos, amados, que nós erramos muito na nossa vida, no decorrer da nossa caminhada até conhecer Jesus. E nós fizemos muitas coisas que nós nos arrependemos amargamente. E se fosse possível, nós voltaríamos e não faríamos. Não é verdade? Porém, nós não podemos voltar atrás. Mas nós podemos sim começar uma nova vida a partir de agora. Amém, amados? Nós não podemos renascer no corpo carnal, no nosso corpo de carne, mas nós podemos renascer espiritualmente, no espírito, e mudar a trajetória da nossa vida. Então, aquele pecador que antes caminhava para o lago de fogo, agora caminha para a glória eterna, caminha para o reino de Deus, se prepara para a gloriosa vinda do Senhor. Amém? Então, nós vamos ler agora a passagem completa para os amados entender melhor. Amém? Então, a passagem completa começa. Vamos começar pelo versículo 16 ao 20, que diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para onde o monte que Jesus indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Amém, amados? Então você vê que a dúvida, amados, sempre vai estar presente, tentando
distrair a mente, distrair o coração, distrair o foco do cristão. Amém? Então você vê que a serpente, lá no Éden, o que ela fez com a mulher? Ela colocou a dúvida. Ela pegou a palavra de Deus e perverteu, inverteu a palavra de Deus. E para que aquela mulher, Eva, viesse a ter dúvida, viesse a falar, mas será mesmo que eu vou morrer? Deus falou, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente foi lá e persuadiu ela. Então, amados, hoje em dia, há muitas pessoas que manejam a palavra de Deus, mas não para levar você para o céu, mas para colocar a dúvida no seu coração, para colocar a dissensão no seu coração. E muitas pessoas, ela cai nisso, amados. Começa a ter dúvida da palavra de Deus. Você vê, nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor Jesus. Mas vai haver pessoas que falam, ah, mas já faz tanto tempo que Jesus está para voltar e não volta. Quer dizer, a dúvida. Para quê? Para que você não venha se preparar. Amém? O apóstolo Pedro diz, o Senhor não tarda. Não tarda em cumprir a sua palavra. Você vê que a palavra de Deus, ela é profética. Todas as profecias, desde Gênesis para cá, têm se cumprido. Você vê que lá no jardim, quando o Senhor, quando o homem pecou contra Deus e foi destituído da glória de Deus, Deus já avisou a mulher, de ti nascerá um que pisará a cabeça da serpente. De ti nascerá um libertador. E passou tantos anos, amados. Jesus Cristo nasceu e ele foi lá e pisou na cabeça da serpente. Morreu, ressuscitou. Amém, amados? E subiu aos céus. E agora a promessa é ele voltar para buscar a sua igreja. E quem é a igreja de Jesus? É aquele que está se preparando para a gloriosa vinda do Senhor. Então você vê que os discípulos adoraram o Senhor, mas a palavra, você vê que a palavra de Deus ela é transparente. Deus não esconde nada de ninguém. Amém? Então você vê que diz aqui, ó, no 18: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado autoridade no céu e na terra. Amém? Porém, antes, no versículo 17, diz assim: Quando os discípulos ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então você vê que mesmo dentre os discípulos ainda tinha alguns que duvidavam. Amém? E hoje não é diferente. Mesmo no meio do povo de Deus, no meio das pessoas que querem nascer de novo, ainda há alguns que duvidam. Amém? Aí o Senhor Jesus disse, né? Então Jesus aproximou-se dele e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém, amados? Então você vê que aqui é conferido essa autoridade para nós. Para quê? Para nós ganhar almas para o reino de Deus. Porque quem é salvo, salva. Amém? Quem é liberto, liberta. Então, amados, o Senhor, ele nos deu a oportunidade de conhecer esse verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho que prega a vinda do Senhor, a preparação, o verdadeiro arrependimento. Então, amados, nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos amar aquele que ainda está perdido. E então nós precisamos o quê? Usar essa autoridade para ir lá e falar para essa pessoa: existe um rei eterno, existe um salvador, existe um rei que está voltando, existe para nós uma esperança. Há uma esperança, o mundo está em caos, mas ainda resta uma esperança, ainda resta um descanso para os santos. Amém? E esse descanso será
na eternidade. E o Senhor Jesus está voltando. A qualquer momento ele pode, né, o anjo tocar a trombeta e o Senhor vir nos ares e levar o seu povo. Amém? Então, amados, vamos ver agora o propósito dos seguintes títulos do Messias. Né? É atrair todas as pessoas para ele mesmo. Então, qual é o propósito do Senhor Jesus? Ter descido do céu, ter morrido na cruz, ter derramado seu sangue precioso para salvar a humanidade, amados. O Senhor quer salvar cada um de nós. Então nós precisamos valorizar, nós precisamos aprender a obedecer às instruções do Senhor Jesus. Amém? Nós temos, amados, que tirar todos os empecilhos da nossa vida, todo orgulho, tudo aquilo que não provém do Senhor que possa nos impedir de entrar no céu. Amém? Nós precisamos, como a Bíblia diz, viver em paz com todos, e a santificação sem a qual nós não vamos ver a Deus. Então, qual é o propósito de Jesus ter vindo, descido na terra, morrido pela humanidade? Atrair homens e mulheres, todos para Ele. Amém? Para um novo caminho, o caminho da eternidade. Então, todo aquele que andava para o abismo, agora vai andar para a eternidade. Amém? Então, o que o Senhor Jesus, qual o propósito dele? Né? Um dos propósitos é o advogado. Amém? Ele veio para defender o seu povo, para perdoar o pecado de cada um de nós. Então, Jesus Cristo, ele é o advogado. Jesus Cristo, ele é o alfa e o ômega. Por quê? Ele é o princípio, o meio e o fim. Tudo começou através dele e tudo é por ele. Quando ele disse, haja luz, houve luz. Quando ele disse, haja uma estrela, houve a estrela. Quando ele quis nos criar, foi tudo pelo poder dessa autoridade que foi constituído a ele. Ele falou e simplesmente as coisas obedeceu. A autoridade da criação, a autoridade da salvação, a autoridade da redenção. Amém? Então ele é o princípio e o fim, o autor da nossa salvação, o autor da vida, o sacrifício expiatório, o pão da vida. Então Jesus é que nos alimenta, amados, espiritualmente. Nós precisamos nos alimentar do Senhor Jesus. Amém? Ele é o chefe de todos os pastores, porque ele mesmo diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você vê que hoje nós temos muitos pastores. Mas será que eles estão dispostos a dar a sua vida pelas ovelhas? Será que se entrar alguém armado numa determinada igreja e falar, pastor, ou você dá a sua vida ou nós vamos matar esse povo. E o pastor voluntariamente fala, não, não mata ninguém, mata a mim. Será que ele teria coragem de fazer isso, amados? Será que esses pastores de hoje vai fazer uma coisa dessa? É muito difícil, amados. Mas Jesus diz, eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. E deu mesmo. Você vê que o Senhor Jesus deu a sua vida por cada um de nós. Amém, amados? Então, verdadeiramente, Ele é o bom pastor. Só Ele é. Amém? Então, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a porta, o Criador, a pedra angular principal, o noivo, o libertador. Porque o Senhor Jesus, Ele perdoou os nossos pecados e Ele nos libertou do pecado. Amém? Então, se o Senhor nos libertou do pecado e Ele nos deu essa autoridade, amados, por que nós vamos pecar? Por que nós vamos deixar o pecado nos dominar? Por que nós vamos deixar a ira nos dominar? Amém? Hoje nós somos cobrados pelo Senhor para que nós venhamos a andar de acordo com a sua palavra. Amém? Porque Ele nos libertou. E Ele é a testemunha fiel, porque Ele testemunhou toda a palavra de Deus. Ele deu bom testemunho. Amém? Quando o Senhor Jesus esteve aqui, amados,
Não houve nenhuma acusação contra ele. Todas que fizeram eram falsas. Porque ele deu o bom testemunho. Foi uma testemunha fiel. O Senhor Jesus sempre lhe dizia: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. No momento mais difícil da vida do Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, quando ele estava indo para o Calvário, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então ele sempre deixou bem claro que a vontade do Pai Celestial é em primeiro lugar. Então, amados, nós temos que modelar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o melhor e o único exemplo perfeito, digno de nós seguirmos e nós seguir como modelo cristão é o Senhor Jesus. Amém? Então, você vê que o próprio Deus desceu aqui na terra e viveu uma vida cristã verdadeira, obedecendo toda a Escritura. Por isso que a palavra de Deus diz que ele é a testemunha verdadeira. Então ele veio aqui e cumpriu. Porque o Senhor não é aquele que pede para você fazer. Ele pede, mas ele já veio aqui e fez. Então ele não pecou. E ele foi, judiaram do Senhor Jesus, puxaram a sua barba, bateram no Senhor Jesus, fizeram tudo com ele. No entanto, ele aguentou firme, amados. Levou açoite, foi humilhado, arrancaram a túnica dele, arrancaram a roupa dele, expuseram ele à vergonha pública, mas ele fez isso por mim e por você, amado. E hoje nós não podemos então nos esforçar para ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Então nós precisamos seguir o modelo do Senhor Jesus. Amém? Ele aguentou firme, então ele é a testemunha fiel e verdadeira. E o Senhor Jesus é a vida eterna. E ele dá essa vida para nós, ele quer dar essa vida para nós. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus esteve aqui e ele pregava para os discípulos, ele disse assim, ó: eu desci dos céus e eu estou aqui pregando a vocês a vida eterna. Mas vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Mas se vier outro, falando no seu próprio nome, coisas mentiras, vocês não só vai acreditar neles, mas vocês o seguirão. Então você vê que tristeza que é, amado, o ser humano, quando ele não conhece a Deus, quando ele se deixa levar por um engano. Amém? Então, o Senhor Jesus diz que ele próprio, quando ele pregava aqui, muitos não queriam vir até ele. Mas se outro aparecesse, se o Senhor Jesus saísse daquele sermão, e entrasse outro, e falasse um monte de mentira, pregasse coisas que terrenas, pregasse a teologia da prosperidade, pregasse as coisas dessa terra, as pessoas não só iriam acreditar naquele falso pregador, como também iriam segui-lo. Então, amados, o Senhor Jesus, ele é a vida eterna e ele quer te dar e quer me dar a vida eterna. Amém? Ele é o primogênito entre toda a criação. Amém, amados? Porque ele é o primeiro. Aleluia. Ele é o primeiro e o último, o verdadeiro pão, o rabino, o verdadeiro mestre. A toda a sabedoria vem dos céus. Amém? Por isso você vê que como que nós, amados, como que o ser humano, como que o cristão, ele pode se encher de sabedoria? Qual é o segredo? Quem gostaria de saber qual o segredo para você ser uma pessoa muito sábia? Quem gostaria de ser muito sábio na palavra, muito sábio nas coisas celestiais? Amém? O segredo é temer o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da inteligência, da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. O homem e a mulher de Deus que teme a Deus, a sabedoria dos céus desce sobre a cabeça dela como óleo. Assim como quando você recebe a unção, que o óleo é colocado na cabeça e desce, assim é aquele que teme a Deus. Amém? Quando você teme a Deus, você se submete. Você já não faz mais a sua vontade, mas você faz a vontade do Senhor. Amém? O grande Deus e Salvador, o profeta, a nossa santidade, a nossa proteção,
porque é o Senhor que nos protege. Amém, amados? Eu não sei vocês, mas eu vejo a mão de Deus todos os dias na minha vida. Hoje mesmo o Senhor me deu um livramento de um acidente terrível. Amém? Então Ele é que nos protege. Amém? Ele é o nosso redentor. Ele é o nosso mediador. A brilhante estrela da manhã, o poderoso Deus, a luz do mundo. É o Senhor que ilumina esse mundo, amados. Se hoje ainda existe alguma bondade nesse mundo, é pelo Senhor. Porque o mundo, o amor já se esfriou. Amém? Mesmo entre muitos que se dizem cristãos, o amor se esfriou há muito tempo. Já congelou. Então, amados, nós precisamos, amados, dessa luz para iluminar nossa mente, iluminar o nosso coração, iluminar a nossa alma, iluminar o nosso espírito. Amém? O vivente, o Senhor de todos, o Cordeiro de Deus, o Rei de Israel, o Rei dos judeus, o Juiz dos vivos, o Rei dos reis, o Santo, o Sumo Sacerdote. Amém? Antigamente, amados, o povo dependia de um sacerdote. Porém, o sacerdote também pecava. O sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, porque o lugar de habitação de Deus se chamava o Santo dos Santos, amados. Era um lugar todo fechado e era um lugar que não podia entrar qualquer pessoa. Somente o sacerdote escolhido por Deus, e ele ainda não podia estar em pecado. Então, antes do sacerdote entrar no Santo dos Santos, ele tinha que fazer a expiação pelos seus pecados. Ele tinha que pedir perdão pelos seus pecados, fazer a expiação, se purificar, e então ele entrava no Santo dos Santos. Mas mesmo assim, amados, eles amarravam uma corda na perna dele, na canela dele, e ele entrava. Dependendo tinha um tempo determinado lá. Passou daquele tempo, se esse sacerdote não voltasse, esse sumo sacerdote não voltasse, eles puxavam a corda porque ele teria morrido. Porque se entrasse algum sacerdote com pecado no Santo dos Santos, ele morria. Amém, amados? Então, era dessa forma. Então, o Senhor Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Então, ele nos purificou. Então, através do Senhor Jesus, é que nós podemos entrar no Santo dos Santos, amados. Mas nós não podemos entrar de qualquer maneira. Amém? Não podemos entrar em pecado. Na presença de Deus, nós temos que entrar limpos, sem nenhuma mancha, puros. Amém? Para que o Senhor venha ouvir a nossa oração. A imagem visível de Deus, a esperança da salvação. Então o mundo estava perdido, amado. Não tinha mais esperança. Mas Jesus Cristo trouxe a esperança a toda a humanidade. Amém? E você vê que essa graça é dada a todos. É que nem todos querem a graça de Deus. Nem todos querem receber. Muitos rejeitam, pisam na graça de Deus. Mas a graça é dada a todos. Naquele grande dia, ninguém vai poder falar que não teve oportunidade. Amém? O cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, amados. Então, ele é o verdadeiro cabeça da igreja. Então, nós temos que submeter ao Senhor Jesus. Amém? O grande sumo sacerdote, o Deus Todo-Poderoso, o caminho, o Filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode ir até a Deus, até o céu, se não for por Cristo Jesus. Amém? Então, amados, tem também, então esse aqui pelo que o Senhor Jesus veio para atrair os homens, né? Agora, existe, amados, os perigos da salvação pós-moderna, que o profeta David Ward estava deixando bem claro para a igreja. Amém? Quais são esses perigos da salvação da igreja pós-moderna? A igreja negligenciou o custo da salvação. Ou seja, muitos que se dizem cristãos, eles negligenciou o custo, eles não sabem entender o real custo, como foi, o que o Senhor Jesus realmente
passou naquela cruz por mim e por você, amados. O que o Senhor Jesus passou foram terríveis, muitíssimo terríveis. Nenhum de nós, amados, poderíamos suportar, mas nem um milésimo do que o Senhor Jesus passou na cruz. Então é um custo muito alto. Então nós temos que valorizar. Amém? Então a igreja moderna, ela acha que o que o Senhor Jesus fez na cruz é algo simples, é algo normal, mas não é, amados. Foi algo tremendo. Então a igreja moderna hoje banalizou esse custo da salvação, normalizou o pecado, sendo que a palavra do Senhor nos ensina que nós não podemos viver na prática do pecado. Amém? Porque nós já acabamos de ver que o Senhor Jesus é o libertador. Se nós fomos libertos, como que nós vamos voltar ao pecado? Como que nós vamos voltar aos rudimentos, né, do passado, aquela velha criatura? Amém? A falta de temor de Deus. Então você vê que a igreja moderna normalizou o pecado. Já não, o pastor não repreende mais, pode fazer o que quiser. Falta do temor. E uma vez que a pessoa não tem o temor de Deus, a sabedoria vai embora. Sem o temor de Deus, não há inteligência. Aí sabe o que acontece? A pessoa fica com a mente cauterizada pelo pecado. E ela não consegue se desenvolver mais. Por quê? Ela vive no pecado, mas na cabeça dela, ela está fazendo certo. Ela vive fazendo as coisas erradas, mas na cabeça dela, ela está certa. Por quê? Falta do temor de Deus. Fez com que os cristãos aumentassem o senso de autossuficiência. Então, quer dizer, muitos cristãos começaram a se achar, não, eu posso, eu sou, eu faço, eu aconteço, sendo que é só o Senhor Jesus, amados, que tem o poder de redimir o pecador. Amém? Reduziu a gravidade do pecado, introduziu os direitos humanos na vida dos cristãos. Quer dizer, trouxeram as leis mundanas, costumes mundanos. Para quê? Para fazer apologia ao pecado. Para ter como que eu posso dizer, uma desculpa para pecar. Amém? Mas o Senhor não aceita esse tipo de coisa. Fez com que o cristão buscasse a independência de Deus. Então, você vê que as pessoas, muitos, já não têm buscado mais no Senhor. Muitos têm crido na força do seu próprio braço, na sua faculdade, têm crido no seu poder aquisitivo, nos seus investimentos, têm crido na sua reserva emergencial, têm crido no seu emprego, que numa multinacional, numa empresa que ele está ganhando bem. Então ele acha que não precisa de Deus. Tem uns que você chama ele para a igreja, ele fala, não vou não. Porque em time que está ganhando não se mexe, que ele quer dizer o quê? Se ele está no mundo e está bem, para que ele vai vir para o evangelho do Senhor? Quer dizer, já não entende que as coisas desse mundo passam e que um dia ele também vai passar. E se o Senhor Jesus voltar, ele vai ficar. Amém? Tirou a autoridade de Deus como governante do universo. Então você vê que tiraram a autoridade do Senhor. E começou a crer nas filosofias dos astrônomos. A Terra foi formada pelo Big Bang. E essas teorias diabólicas que a própria serpente tem colocado na cabeça das pessoas. Amém, amados? Que isso aconteceu, aquilo, foi um meteoro ali, foi outro lá. Quer dizer, banalizando. Estão o quê? Tirando a autoridade de Deus como Criador dos céus, Criador da terra. Amém? Zombou de Deus. Então, a igreja moderna zomba de Deus. Por quê? Porque está contra Deus. Dizem que são cristãos com a Bíblia debaixo do braço, mas não obedecem. Não obedece o Senhor Jesus, não obedece os princípios bíblicos. Então, amados, nós não podemos cair nessa cilada do diabo, essa cilada
da salvação pós-moderna, que aceita o pecado, eu faço o que eu quero, eu tô certo, não, o fulano tá errado, quer dizer, eu acho, os achômetros da vida. Amém, amados? Então nós temos que tomar cuidado, amados. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Se a palavra de Deus foi escrita por Deus, amados, se eu gosto ou se eu não gosto, é pro meu bem. Amém? Quando nós éramos criança, muitas vezes os nossos pais, as nossas mães falavam, não faça isso. Nós achava ruim. Nós não gostávamos. Às vezes nós falávamos, vou na casa de um colega. A mãe falava, não vai. E depois a criança não ia, o jovem não ia. Depois ficava sabendo que teve tiroteio, teve briga. Quer dizer, a mãe sempre vai querer o bem do filho. Assim é Deus. Tem coisa na palavra de Deus que não vai te agradar, mas é pro seu bem. Não vai me agradar, mas eu preciso obedecer. Porque isso vai depender da minha salvação eterna. Amém, amados? Depende da minha salvação eterna. Se eu não obedecer, eu não vou subir no arrebatamento. Deus não vai mudar a palavra dele por causa de mim ou por causa de você. A palavra dele é eterna. Não será, a própria palavra diz que não será tirado nenhum i. Do jeito que está, vai ser. Amém? Eu não gosto de tal passagem, eu não gosto de ter que fazer tal coisa. Então você não gosta do céu. Então você não gosta do Criador. Então você não gosta de Jesus. Então você não vai poder morar com ele. Porque se você não tem concordância com o Senhor, como que você vai subir para o céu se você não concorda com o Criador? É igual a pessoa que não aceita a cor do cabelo, a pessoa que começa a querer fazer prática para mudar, quer dizer, ela não aceita ela mesma. Se ela não aceita ela mesma, que é a imagem e semelhança de Deus, como que ela vai aceitar Jesus? Não é verdade, amados? Então não é brincadeira não, amados, a coisa é séria. Nossa eternidade depende da nossa obediência. Se nós não obedecer a palavra de Deus, nós vamos estar enganando a nós mesmos. E naquele grande dia nós vamos ter uma decepção. Então não é melhor nós se arrepender agora, nos retratar com Deus e viver uma vida de acordo com a palavra de Deus? Mesmo que nós temos que engolir o nosso orgulho, mesmo que nós temos que engolir as nossas vontades, não é melhor fazer a vontade daquele que criou os céus e a terra? Porque a vontade de Deus vai prevalecer. Amém? E a vontade de Deus é o quê? Que nós entremos à eternidade. A vontade de Deus é que nós subimos no arrebatamento. Amém? Então, amados, nós não podemos ficar sem Jesus. O profeta falou muito sobre isso, amados. Não há Salvador sem Jesus. Não há salvação sem Jesus. Amém? A humanidade está totalmente sem esperança. Sem Jesus, a humanidade fica totalmente sem esperança. Não há nenhuma esperança sem Jesus. Amém? A humanidade não tem valor. Que valor que o ser humano vai ter sem Jesus? Não é verdade? Perde todo o seu valor. O plano de Deus não pode ser bem sucedido sem Jesus. Amém? Tem um plano para a sua vida, mas se você não aceitar Jesus, não tem como esse plano ser concretizado. Você vê, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz para salvar todos, mas e se a pessoa não aceitar ele? Então, tudo é em vão. Amém? O Senhor dá a oportunidade para que nós venhamos a escolher a árvore da vida, que é Jesus, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o diabo. Então, o Senhor também não vai te obrigar. Ele fala, você quer ir para o céu? Então obedece a minha palavra. Você me ama? Então obedece a minha palavra. Como que você pode falar que ama a Deus se você não obedece a palavra de Deus? Como que eu posso falar, Jesus, eu te amo? Então obedece a minha palavra. Você quer me amar mesmo? Então obedece. Aí você me ama. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que foi necessário que Jesus viesse, amados. A menos que a humanidade se sinta sem esperança, o estado de inutilidade deplorável, ela não poderá receber a salvação. Então você vê, nós temos que entender isso, que sem Jesus nós não somos nada, amados. O ser humano sem Jesus, com o pecado, é a mesma coisa, amados. No ser humano andando num monte de fezes, um monte de esgoto, tomando esgoto, nadando no esgoto. Tudo na podridão. Sem Jesus não há nenhuma esperança. Amém?
mas o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas venha ter a vida eterna. Amém, amados? Então o Senhor está dando a cada um de nós, amados, a esperança, que é Jesus, a oportunidade de nos preparar em arrependimento, em santidade. Amém? Então o profeta David Warren tem pregado por todas as nações. Depois eu vou mandar para cada um de vocês o link de transmissão das mensagens do profeta. Aí vocês vão lá no YouTube, vocês se inscrevem, toda vez que tiver alguma conferência, pregação, mensagem do profeta, você vai receber a notificação para você estar acompanhando. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos meditar nessa palavra de hoje. Sem Jesus nós nada podemos. Sem Jesus não há esperança para nós. Mas com Jesus, amados, nós temos a plena certeza que se nós obedecer a palavra do Senhor, nós estaremos com Ele na eternidade. Amém, amados? Eu agradeço a presença de cada um no poderoso nome de